Estou aqui com o casal Sérgio Moro e Rosângela Moro, a nossa dupla de parlamentares que começaram agora, né, primeiro mandato. E como é que está sendo isso? É uma experiência desafiadora, né? Depois de muitos embates na mídia, agora embates aqui dentro do Congresso. Cláudio, uma vez eu ouvi de uma pessoa que me disse que a cada 10 anos a gente tem que se reinventar. Então esse ano é um ano de reinvenção, tanto para mim, né, como para Rosângela. É algo que a gente não tinha planejado, é algo diferente, mas está sendo muito gratificante estar aqui podendo representar, né, o estado do Paraná, ela poder representar o estado de São Paulo e representar o povo, né, ser a voz, e às vezes uma voz com pautas que nem sempre são muito queridas aqui por parte de alguns parlamentares, tem sido muito gratificante. Obrigada. Cláudio, Achei obrigada. que só ele ia falar. Obrigada pelo convite, até que enfim saiu esse dia da gente conversar. Primeira entrevista com o casal junto. Que a gente estava tentando fazer. É um desafio, mas ao mesmo tempo é um desafio motivador, né? O meu gatilho de entrar para a política partidária aconteceu quando o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disse que Sérgio não poderia concorrer por lá. Eu já estava envolvida, seja com os reflexos da Lava Jato, seja com acompanhando ele, que até então era pré-candidato. Claro. E como eu trabalhei já com política pública não partidária, né, do outro lado, eu me senti pronta e encarei esse desafio. É um desafio, é novo, é meu primeiro mandato, mas é motivador ao mesmo tempo. Foi uma surpresa. Como é que está sendo o acolhimento aqui? Os deputados, os senadores, porque a gente logo de cara viu que vocês têm conseguido avançar com propostas, com projetos, né? Inclusive com iniciativa até de uma CPMI, a gente vai falar daqui a pouco disso. Vocês achavam que a resistência ia ser maior? Isso tem a ver com essa renovação que aconteceu também na eleição passada? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, as pautas com as quais eu trabalho, elas são suprapartidárias. É errado a gente entender que pessoas com deficiência, minorias, pessoas com doenças raras é uma pauta da esquerda, porque não é. Então, dá para circular bem nesse campo. Eu sou tratada com muita cordialidade. Acho que nos temas mais sensíveis de corrupção, pode ser que haja uma discordância maior. E a questão é que a gente está aqui, e Sérgio principalmente, não está aqui como juiz para apontar dedo em colegas, e estamos aqui como parlamentares para encampar projetos a bem do que a sociedade precisa. Veja, Cláudio, a receptividade tem sido muito boa. Tem muitos senadores que compartilham boa parte das pautas, inclusive anticorrupção e segurança pública, que fazem parte do meu core, vamos dizer assim, parlamentar. Uhum. Embora eu também esteja envolvido em outras, com pautas econômicas. Acho que tem que ser tratados vários assuntos que passam aqui pelo parlamento. E, no fundo, quando tem algum conflito, né, alguma discussão mais áspera, o que eu tenho tentado fazer é manter sempre a cordialidade, né, o espírito elevado, para a gente não entrar naquelas situações meio barraqueiras, né? A gente teve uma situação recente aí de você com o outro senador, o Rogério. Eu falei assim, eu não vim aqui para discutir a Lava Jato, o passado da Lava Jato. Eu tenho muito orgulho do que foi feito na Lava Jato, foi a maior operação anticorrupção da história do Brasil. Infelizmente, depois teve reveses com os quais eu não concordo, mas até podemos tirar lições da Lava Jato como a gente ia adiante. Mas o objetivo não é fazer uma revisão, uma análise histórica. Quem está querendo fazer isso, um governo olhado para trás, é o Lula. Eu acho que o parlamento, e a minha missão aqui, é olhar para frente e aprovar projetos que sejam de interesse da população. Como é que você se sente quando um senador ou um deputado te chama de corrupto? Isso é um absurdo, mas a gente sabe que é mentira, né? Então a gente rebate à altura, e eu não tenho medo de cara feia, né? Nem eu, nem a Rosângela. Veja, a gente passou por muita coisa na vida. A gente teve processo contra a gente do crime organizado. A gente interrogou eu interroguei Fernandinho Beiramar, interroguei todos aqueles acusados lá na Operação Lava Jato. Então, assim, se alguém espera que a gente vai baixar a cabeça,
né, e aceitar essas mentiras, não vai. Agora também, eu não vou aqui entrar num bate-boca improdutivo. O que eu tenho colocado se quer discutir, a qualquer hora e qualquer momento. Que eu tenho tranquilidade em relação ao que foi feito no passado. Mas vamos olhar para frente para ficar evitando que a gente fica numa discussão contraproducente. Quando você entra nesse debate, os parlamentares, o pessoal do PT, o próprio Lula, te acusam de ser corrupto, de ser um juiz corrupto, de ter atuado fora aí da lei. Eu sei que você, né, você está me dizendo, você fica irritado, se sente injustiçado, provavelmente. Mas você acha que a experiência da Lava Jato, o tamanho dela, a quantidade de ações, de processos, de réus, de testemunhas, os anos, né? A gente está falando de anos e anos, de uma investigação que durou anos e anos. Se você pudesse fazer uma reflexão, uma autocrítica, coisa que o Lula não faz, diz que não faz, não vai fazer nunca, a autocrítica do que ele cometeu, do que ele fez. Você faz a sua autocrítica, você já fez a sua autocrítica, você tem algo para dizer, olha, eu acho que o Moro errou nisso? Sinceramente, eu ouço às vezes comentaristas dizendo, os excessos da Lava Jato. Isso. Os excessos da Lava Jato. Quem foi preso? Foi porque foi condenado por corrupção, por suborno. É crime em qualquer lugar do mundo. Se a gente tem um país que não aceita que corrupto vá para a cadeia, que vá para a prisão, a gente está num país que não tem futuro, que é pressuposto civilizatório. Quem cometeu um crime grave como corrupção, arcar com as consequências. 2, o dinheiro que foi recuperado. Petrobras recuperou lá 6 bilhões de reais e tem muito mais dinheiro a ser recuperado. Multas, indenizações, criminosos confessaram os seus crimes. Então, assim, eu sinceramente, e aqui não é que eu não tenho o espírito de autocrítica, eu posso até ter errado no passado em alguns momentos, mas acredito que na Lava Jato nós fizemos a lição de casa e avançamos ali adiante. Eu sou muito criticado às vezes por ter deixado a Lava Jato ir para o governo, mas eu já expliquei tudo isso. Sim. Nós fomos por conta de uma agenda, como é a mesma situação aqui. Estamos numa agenda no processo legislativo que não é uma agenda pessoal, é uma agenda para a gente conseguir avançar como país. E só fazendo um complemento, eu acho que é importante também fazer um recorte de quem que está criticando a Lava Jato, porque a sociedade não é. A gente aqui em Brasília, agora eu falo a gente, né, tanto mais em Brasília, aqui é meio que uma bolha, uma ilha da fantasia, assim, que as pessoas perdem um pouco a conexão com o que está acontecendo lá fora. E a sociedade tem muito claro que as prisões que foram feitas, o dinheiro que foi recuperado, 6 bilhões voltaram para os cofres da Lava Jato, diretores que nem era o primeiro escalão da Petrobras devolveram 100 milhões de reais, ou seja, por que teria devolvido então? Né? Então eu acho que esse recorte das pessoas que criticam a Lava Jato, ou é narrativa construída do PT, ou são pessoas que foram atingidas. E essa narrativa do PT de tentar desconstruir, ele escolhe um alvo para desconstruir da Lava Jato. Ele escolhe o juiz e o procurador. Ele poderia estar tentando desconstruir todo o sistema judiciário, todo o poder judiciário, que envolveu TRF, envolveu STJ, envolveu STF, mas não. Então, fica muito claro que quem cai nessa narrativa tem que estar consciente que é uma narrativa que está sendo criada. Vocês professam alguma religião? Sim, eu sou católico de formação. Né? Você também? Vocês casaram na igreja e tudo? Casamos na igreja, isso. Como é que você se sente quando vê o Papa, que é o chefe da Igreja Católica, dizendo que o Lula é inocente, que foi condenado sem provas? Isso nós temos que olhar de uma maneira muito clara. O Papa, pela crença da Igreja Católica, ele é infalível nos assuntos da fé. Então, se ele quiser me dar uma lição sobre Santíssima Trindade, a gente aceita de bom termo. Agora, quando ele se avança em assuntos políticos, ele está falando com uma pessoa comum e está dando a opinião dele. Infelizmente, os contatos que eles têm aqui na América Latina são muito relacionados a essa linha política
né? E muitas vezes contaminado por um debate ideológico. Porque, veja, ele não falou só do Lula. Pelo que eu entendi na matéria, ele mencionou também injustiça no Equador, e aí ele se refere a Rafael Correa, na Argentina, e aí... Melhor parar. Quer repetir a pergunta, talvez? Não. No Equador, pode continuar. Na Argentina, e aí ele se refere a Kirchner, na Bolívia, e aí é uma referência talvez a Morales. E então, a meu ver, a visão que o Papa tem desses assuntos da política, infelizmente estão contaminadas por seus interlocutores. Tanto assim que ele recebeu comissões, ele mesmo afirma, recebi comissões lá no Vaticano, do Brasil, para defender o lado do Lula. E cadê o pessoal, né, a recepção do pessoal que defendia o combate à corrupção? Então a gente respeita muito a figura do Papa. Você já pediu para ser recebido pelo Papa? Você tem vontade agora de ser recebido pelo Papa, de mandar uma carta para o Papa? Não, acho que agora não seria o caso, né? E na época anterior, quando era juiz, não vou procurar o Papa para falar sobre a prisão do Lula, né? Acho que o Papa não pode se miscuir em assuntos internos de qualquer país. Além de ser o líder religioso, ele é chefe de Estado. E quando um chefe de Estado dá palpite sem conhecer os fatos sobre outro Estado, isso é grave. Isso tá se metendo no isso assuntos pode internos. ter repercussões diplomáticas até. Vocês não acham que... por que você devolveu para ele? Okay. Não. Olha só, quando você tem um Papa, não só o Papa, mas diversas personalidades públicas que muitas vezes nem tiveram a oportunidade de ler a sentença que você emitiu lá em relação ao triplex, por exemplo, ao sítio. Influenciadores, autoridades nacionais e estrangeiras. A gente percebe que, como você falou, é uma narrativa que se constrói. Mas o PT, a esquerda, é muito boa, é muito potente na construção de narrativa. Ela é muito boa em convencer a opinião pública de que ela é moralmente superior, de que ela tem ali quase que o monopólio da verdade. Agora criaram até um fact-checking do governo. Você não acha que vocês precisam ter uma forma de reagir a isso mais consistente? Não é preciso se organizar melhor para desconstruir essa narrativa, justamente para convencer as pessoas de que elas foram manipuladas, tiveram as suas opiniões manipuladas? E acho que mais que isso, talvez, as pessoas erram, leem a manchete, acham que leram a matéria toda, lê um primeiro capítulo do livro, acha que leu a obra toda, né? Sim. Porque se informar, buscar a informação e tirar a sua própria conclusão dá trabalho. Então é muito mais fácil você simpatizar com uma pessoa que já tem uns seguidores, já é um influencer, influencia a opinião das outras pessoas, é muito mais fácil esse caminho. Só que o caminho mais fácil não sempre é o melhor e nem sempre é o correto, né? Da nossa parte, a gente mostra, né? A gente saiu da nossa zona de conforto, agora com o mandato mais ainda. Então a gente mostra, olha, não é bem assim, não é o que aconteceu. Muitas, claro, as pessoas aí vão dar suas consciências, né? Olha, em parte, a presença do parlamento não é para discutir o passado, é para discutir o futuro, né, e o presente, mas também é um espaço de fala para rebater essas mentiras. Agora, o próprio PT está fazendo esse trabalho por nós, porque o que a gente está vendo? Qualquer crítica que pode ser feita à Lava Jato. Mas por que rever a lei das estatais? Por que permitir o loteamento político-partidário de novo, desenfreado das estatais? Por que acabar com a prisão em segunda instância? Eu tenho visto lá na comissão, isso é interessante, no Senado, votos sistematicamente vindo do PT, de representantes do PT, contrários a qualquer avanço no combate à corrupção. Então, as pessoas podem eventualmente não gostar da Lava Jato, ou serem ludibriadas por isso, mas pensa nas atitudes presentes. Essa ação que entraram agora para cancelar as multas das empreiteiras, partidos satélites do PT. Então, esses fatos já vão revelando muito quem é quem em toda essa história. 2, estive recentemente na Argentina. Tivemos reuniões lá com ex-presidentes, que são expoentes
da direita ou centro-direita latino-americana. Quem? Estive lá com o Sebastião Piñera, o ex-presidente do Chile, Felipe Calderón, o ex-presidente do México, Macri, o ex-presidente da Argentina, e com José Quiroga, ex-presidente da Bolívia. Está sendo formado um grupo, que estão chamando de Grupo de Liberdade, também com outros ex-presidentes da América Latina, para fazer um contraponto a essa ideologia do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, para defender uma posição da direita na América Latina, liberal, para abrir a América Latina ao mundo e se contrapor a esse fechamento. E se contrapor igualmente algo que é importante, aos ditadores, aos 3 piratas do Caribe que nós temos, da América Latina. Quem são os 3 Maduro, Ortega Ortega e o presidente de Cuba, né? que é o... Nem sei mais o nome dele, mas a gente sabe que é a ditadura lá ainda dos irmãos Castros, claro. Né? Embora Fidel Castro já tenha falecido. Porque a luta pela liberdade na América Latina é, de certa maneira, também a luta pela liberdade aqui no Brasil. Então, nós estamos organizando, sim, para fazer um contraponto forte a esse discurso, associado não só a países de regime fechado, mas igualmente a países que fazem vistas grossas à corrupção. Precisa de um outro Papa também, porque esse Papa que tem aí está defendendo Ortega, está defendendo Maduro. Aliás, demorou meses, até quase ano, para poder defender, para poder repudiar os ataques do Daniel Ortega aos próprios padres e bispos católicos lá na Nicarágua. Agora, isso que você está me falando é interessante, quer dizer, um contraponto, uma iniciativa internacional, regional, no caso, né? Ela é regional, de contraponto ao Foro de São Paulo, que hoje é o Grupo de Puebla, né? É o que sucedeu o Foro de São Paulo, que é o grupo criado pelo Lula lá atrás, junto com o Fidel e outros líderes de esquerda, vários deles ditadores, inclusive, e até representantes de guerrilha, né, das Farc, etc. O que você espera além desse contraponto? É um contraponto da narrativa ou vocês pretendem estabelecer algum tipo de cooperação, mecanismos de cooperação que tenham um impacto judicial? Porque a gente percebe muito, e isso também faz parte da construção da narrativa da esquerda, eles são muito organizados no sentido de qualquer coisa vão lá na ONU, vão na OEA, vão na Comissão de Direitos Humanos, né? Vão no Supremo aqui no Brasil. Vocês pretendem avançar também em mecanismos concretos para judicializar certos debates? O que vai além simplesmente dessa aliança política? Nós precisamos nos unir aqui dentro do continente para enfrentar perigos comuns e buscar avanços conjuntos. Então, esse ano, por exemplo, nós temos a eleição na Argentina. Ali, resta claro, o mais provável é que os argentinos deem bye-bye para o Alberto Hernandes, que foi um desastre como presidente, uma inflação de mais de 100% ao ano, uma economia toda desorganizada. Sim. Então, isso vai ser um ponto importante. Temos as eleições na Venezuela, que é um cenário mais complicado, porque é um regime fechado e as garantias democráticas ali, o respeito, né, às eleições é algo um tanto quanto duvidoso, se não for favorável ao governo, já que as eleições pretéritas houveram fraude. Mas nós precisamos, por exemplo, dar visibilidade às pessoas que lutam pela liberdade e pela democracia nesses países. Então, dar visibilidade a algumas pessoas é importante. Por exemplo, a candidata à presidência Maria Corina, lá da Venezuela. Dar visibilidade a ela também é uma forma de protegê-la. Temos a discussão na Bolívia, que temos a ex-presidente presa, a Gianni, a meu ver, presa injustamente pelo regime atual. Então é importante dar visibilidade, porque a gente não sabe também quais são os desdobramentos aqui no Brasil. Temos instituições mais fortes, mas o que nós estamos assistindo é um ataque, é um governo do presidente Lula, que vem, de certa maneira, atacando instituições, como tem feito, por exemplo, com o presidente do Banco Central aqui do Brasil. Então nós temos que nos unir para nos proteger, seja internamente ou seja na região.
Quando você fala da exposição, a partir do quê? A partir de encontros, de fóruns? Encontros, sim. Tivemos um encontro agora na Argentina. Aham. A previsão de fazer um em breve no Chile. E o que a gente está vendo, embora o Brasil chegue atrasado nisso, é um provável refluxo dessa, eu não vou dizer esquerda, entendeu? É uma esquerda atrasada. Na verdade, é uma nova esquerda antiga. Não é uma esquerda, não, É eu não gosto de populista. dividir muito em direita e esquerda o mundo como se fosse tudo preto no branco. Claro. Mas é uma esquerda apostando em coisas que deu errado, como é o caso aqui do Brasil, né? Aqui nós parece que estamos num filme De Volta para o Futuro, né? Dá para dar um DeLorean lá para o Lula, porque ele está querendo retomar tudo aquilo que deu errado nos governos petistas anteriores. Então essa esquerda, à medida que ela é um obstáculo ao desenvolvimento, ao crescimento do emprego e da renda, e um risco também de fechamento do debate, por meios hoje diferenciados, mas eles estão querendo apostar, por exemplo, nessa história de controle das fake news, que, claro, todo mundo é contra fake news, mas da forma como está sendo feita me parece inapropriado, que nós temos que estar alerta. Nem definiram ainda o que é fake news. Rosângela, eu vou perguntar para você um tema que tem a ver com aquilo ali, com essa história. Quer dizer, essa aliança internacional é uma frente, a frente internacional regional que está sendo costurada. A gente noticiou há poucos dias, inclusive com exclusividade aqui no Jovem Pan, que há uma iniciativa interna aqui de parlamentares, que vocês estão dentro dessa iniciativa, que é um grupo de fiscalização do governo, né, das iniciativas do governo, uma espécie ali inspirada no Shadow Cabinet, né, no gabinete das sombras que a gente chama, é uma experiência, é um gabinete espelho, é uma experiência importada do Reino Unido, que na verdade é você fazer o monitoramento das políticas públicas a partir de cada pasta e com os seus especialistas, né? Essa organização, quer dizer, fazer isso é uma coisa inédita, especialmente para a direita, para o pessoal que se organiza aí na centro-direita. O PT fez isso no passado, fez oposição, e foi muito bem sucedido fazendo esse tipo de oposição. Qual é a expectativa e o que já está sendo feito? Vocês já se reuniram? Qual é a tua visão disso? A visão do Sérgio? Bom, a minha visão é positiva. Eu aderi a esse grupo, Gabinetes Espelhos, Shadow Ministry. Shadow Ministry. E a ideia é justamente essa, um monitoramento. Essa ideia quem apresentou foi o deputado Deltan Dallagnol. E é uma pessoa assim, muito inteligente, ele é muito comprometido com a ordem pública, a probidade, a moralidade. E a ideia é justamente para que nem todos fiquem direcionando sua energia e seus focos em todos os parlamentares em vários gabinetes, foca para o grau de especialidade, né? A minha, por exemplo, que eu sugeri, que eu tenho condições de fazer bem, é a questão do recorte da saúde, fornecimento de medicamentos, a incorporação, a gestão dos medicamentos do Saara, que são altíssimos, e a gente viu também esses dias que foram jogados fora por uma questão de mau acondicionamento, e milhões de dinheiro jogados fora. Então, cada parlamentar, de acordo com a sua área de atuação, fraciona ali um ministério, monitora, e também não só para fiscalizar, que também é a função do parlamentar, mas também, eventualmente, para propor alternativas e sugestões para uma melhoria aí da gestão da coisa pública. Aí você perguntou que pé a gente está? Foi feita uma primeira reunião, temos outra reunião ainda hoje. Hoje? Uns ajustes e os componentes, os integrantes, a gente deve se fazer um comunicado. Aliás, isso hoje vai ser debatido hoje. Hoje é dia 4, né, de abril, hoje terça-feira, está todo mundo... Só tem vocês aqui, pelo visto, no Congresso. A gente está aqui tranquilo, gravando. Tem mais alguns colegas aí, mas vai ter essa reunião. Só vai ter essa reunião aqui. Hoje, Já cancelaram a agenda legislativa toda. A tua especialidade, você vai pegar no pé do Dino? Como é que você vai fazer? Olha, no Senado, até para voltar à questão ali anterior, no Senado tem um bloco organizado de oposição. Eu estou no União Brasil, que é um partido que parte está com o governo, parte não está com o governo,
mas eu estou solidamente na oposição. Eu ia te perguntar se parte sua está com o governo e a outra parte está... Não, você está íntegro na oposição. Estou na oposição. Oposição racional, responsável, claro. Evidentemente, nada que aloprado. não seja racional, aloprada, nem barraqueira, mas estou sólido. Tem um grupo de senadores, né, de vários partidos, do Republicanos, do PL, mesmo do União Brasil e também de outras agremiações, até o PP, né, que estamos firmes na oposição. Então, embora não tenhamos essa mesma iniciativa do shadow government, mas estamos nos opondo à iniciativa do governo. Vocês não vão integrar essa iniciativa? Os senadores vão ter outro tipo de atividade? Isso é uma iniciativa exclusiva do Congresso, da Câmara? É uma iniciativa da Câmara, mas pode também ter participação dos senadores. Mas, independentemente dessa iniciativa, existe esse bloco de oposição. Entendi. Que vai ser crescente, porque um governo... Porque eu falei com o Mourão disse que está nessa iniciativa aqui também. E me botaram o teu nome na lista que me deram. Eu até publiquei isso. Você não sabe se você está na lista. Dos um shadow government que eu não dos integrantes desse grupo. Mas só estou dizendo que essa iniciativa não prejudica outras da iniciativa lá do bloco de oposição. Que nós queremos também, né, muito claramente, Cláudio, nós temos as nossas pautas que são pautas propositivas. Por exemplo, os projetos que a gente está apresentando contra o crime organizado. Você conseguiu desengavetar uma série de iniciativas. Tua assessoria me passou que você conseguiu agora desengavetar uma série, uns sete projetos que estavam... Sim, são projetos importantes. Que tratam dessa pauta. Ninguém faz questão de ter o nome na placa. Claro. O importante é aprovar os projetos. Então nós identificamos uma série de projetos que valeriam a pena. Tem projetos até que foram apresentados hoje por parlamentares que estão na situação, como o Randolph, mas que são projetos interessantes. Nós vamos apresentar, tentar revitalizá-los, tentar pautá-los, porque assim, o importante é aprovar. Se o nome é X ou Y e tal, o grande ponto é a gente poder avançar. Então a gente tem as nossas pautas propositivas, mas o papel, evidentemente, da oposição é principalmente barrar retrocessos, o que, nesse governo, ele está dando uma série de oportunidades para nós fazermos. Né? Viram ontem a suspensão da reforma do novo ensino médio. Né? É um absurdo, na minha opinião. Tem que se analisar como que a oposição pode eventualmente se contrapor a isso. A gente teve a apresentação de um PowerPoint, né? Olha só, vocês fizeram escola. Quer dizer, vocês não, o Deltan. Na semana passada, o Haddad apresentou um PowerPoint dizendo que era a ideia lá do arcabouço fiscal. A gente continua aguardando o texto. Mas nesse PowerPoint, que traz as diretrizes principais, ficou muito claro que o governo está disposto só a gastar. E não pensa, né, não passa na cabeça do governo fazer qualquer tipo de ajuste dos custos da máquina pública, né, de uma reforma administrativa que tenha esse sentido de enxugar os gastos. O que tem é mais gasto, é interferir cada vez mais na economia. Só que você, para bancar essa farra, você precisa de quê? Você precisa de arrecadação. Como é que vai fazer? Vai criar impostos, vai aumentar a base tributária? Já se fala até em taxar o PIX. Como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu sou contra absolutamente qualquer aumento de tributo, de imposto. Essa reforma tributária, por exemplo, sou a favor da simplificação. Mas se vier embutido aumento de imposto, não contem comigo. Qual que é a minha avaliação? Se o governo tivesse feito a lição de casa e cortado gastos para buscar a sustentabilidade da dívida pública desde o início do ano, os juros já tinham caído. Por que eles permanecem lá em cima? Por conta dessa insegurança e da imprevisibilidade deste governo. E isso aí acaba gerando mais gastos do serviço da dívida. A minha impressão desse arcabouço é que ele continua sendo o arcabouço fantasma. Não tem projeto definido. 2, o governo quer aumentar imposto, mas não sabe dizer como. E não quer cortar gasto. Mas se quisesse, também não saberia de onde. Então talvez o shadow government, na verdade, que a gente devesse dizer, é o governo. É um governo de sombras, porque você não tem proposta, nada definido. Isso gera essa incerteza econômica. Os atores econômicos, agentes econômicos já pisaram no freio desde a eleição do Lula.
E, infelizmente, não dá para tirar eles a razão, porque nós estamos vendo um governo simplesmente que não tem rumo e a gente não sabe onde que ele vai chegar. Eu acho que o caminho, infelizmente, a não ser que haja uma grande correção de rumos, é o mesmo que nós vemos hoje na Argentina, uma grave crise econômica. A gente corre o risco de sofrer uma argentinização. Aliás, a PEC da gastança já tinha um apelido de PEC Argentina, né, que está na origem de todos esses gastos, né? Parece que o governo criou um problema e agora finge propor uma solução para o próprio problema que criou. Rosângela. Eu tenho ouvido dizer que o arcabouço está sendo chamado de calabouço fiscal. Diz que a líder da oposição é a Glaze. Na minha percepção, hoje até teve um jornalista da Jovem Pan, eu não vou recordar o nome dele, mas ele explicou de uma maneira muito didática, mais ou menos assim: você tem uma família, tem uma dívida de R$5.000 por mês. Então, como eu vou quitar minha dívida? Uma família normal cortaria a despesa. Claro. E um dos meios de cortar a despesa é funilar, fechar as portas da corrupção, porque para lá vai muito dinheiro que podia ser melhor aplicado. Mas, enfim, aí a família se organiza assim: não, eu vou gastar 7, mas eu vou passar a ganhar 10. Fecharia a conta, mas o que o governo não diz é como vai ganhar esses 10, da onde vão sair esses 10, ou se vai lucrar esses 10. Então, esse é o grande problema, né? Não diz da onde vai vir a receita. Talvez eles já saibam, só que eles não querem anunciar. Não tem a cara ainda e esse é o de apresentar essa fatura para a sociedade. E fica pedindo um cheque em branco novamente, como pedindo nas eleições. Então não dá para concordar com isso. Muito bem. Ainda sobre reforma tributária. Amanhã nós vamos ter inclusive a ministra, né, Simone Tebet. Hoje, na verdade, agora está acontecendo. A ministra está tentando participar ali de uma audiência do grupo de trabalho da reforma tributária. Essa reforma tributária também está sendo atacada, especialmente pelo setor de serviços, que está se sentindo muito prejudicado. Dizem que é uma reforma, um texto que foi elaborado praticamente por alguns agentes da indústria e que isso cria uma situação insustentável para uma série de setores de serviços que têm ali as suas cadeias todas super tributadas, né? Então, se você começa a aumentar a tributação de uma, você vai ampliando aquilo em cascata e vai matar uma série de setores. Hoje a economia brasileira é muito pautada pelos serviços. Eu não sei, Sérgio, Rosângela, vocês estão dentro dessa discussão? Como é que vocês estão acompanhando? Vocês têm algum tipo de proposta concreta para a reforma tributária? Temos acompanhado, Cláudio. O grande problema é que não tem um texto ainda proposto pelo governo. Quando se tem um texto, é possível se ter uma crítica e apontar: concordo com isso e discordo disso. O que há, sim, é a formação de uma comissão na Câmara, que se debruça sobre 2 projetos que já tinha antigo, que é a PEC 45 e a PEC 110, mas ainda não tem a resolução final. E o texto tem os seus problemas, entre eles a perspectiva de um grande aumento da carga tributária setorial. O governo diz: não vai ter aumento da carga tributária. Mas o grande ponto é o seguinte: será que esse governo, no cenário atual, tem a credibilidade, a confiança para nos assegurar isso? Principalmente quando, ao mesmo tempo, apresenta uma proposta fiscal que envolve um brutal aumento da arrecadação dos tributos? De todo modo, politicamente, o que eu pelo menos vislumbro, seria mais fácil passar essa reforma tributária dos tributos sobre o consumo, unificação, caso houvesse também uma certa segurança de que não haveria um aumento setorial brutal da carga de tributos. Sei que vários dos especialistas recomendam alíquota única para esse tributo, mas talvez o preço político a ser pago seja dar um passo atrás em relação à eficiência econômica e admitir nesse momento que hajam alíquotas setoriais para promover essa simplificação, essa unificação dos impostos sobre o consumo. Agora, o grande problema é que não se tem confiança no governo. E aí como é que vai se fazer? O ex-ministro Paulo Guedes, em algum momento, foi questionado sobre a taxação do PIX. Ele falava em imposto digital, enfim, depois ele abandonou a ideia porque viu que isso tinha um impacto negativo enorme. Você concorda em
taxar essas operações que acabaram facilitando muito a vida de todos. Só que eu conheço tem vários interlocutores no governo que dizem que você tem uma massa de trabalhadores autônomos, pessoal que vende coisa na maquininha, usa maquininha para vender na praia, mate na praia, para vender aqui em Brasília. Aqui você tem o pessoal que vende essas réplicas aqui do Congresso, essas bugigangazinhas de lembrança. Quer dizer, qualquer comerciante, qualquer pessoa que use a maquininha, que use o Pix, hoje eles alegam que ela está fora, não paga nada, não paga imposto nenhum, está fora do sistema. E aí o governo vem, ao mesmo tempo também está fora de qualquer sistema de seguridade social. E eu já ouvi de gente do governo dizendo o seguinte: olha, o que a gente quer é trazer essas pessoas para dentro do sistema para que eles possam ter essa proteção, essa segurança, né? Essa proteção de poder ter uma previdência, etc. Mas no fundo você vai ter uma tributação sobre gente que ganha muito pouco com esse tipo de operação, mas é uma massa de pelo menos umas 60 milhões de pessoas. Minha avaliação, assim, não faz sentido aumentar imposto para um governo que quer expandir o gasto fiscal. Tá? O caminho da virtude por volta do crescimento econômico corta gastos, isso vai fazer com que os juros caiam, e aí nós vamos ter crescimento a partir do investimento privado, criando um ambiente de negócios favorável ao investimento e aos negócios. Porque, do contrário, é aumentar gastos, aumentar a arrecadação mediante crescimento de impostos, tungando aqui do setor privado, do setor produtivo, para financiar gastos de um governo perdulário. Um governo que quer acabar com a lei das estatais para poder fazer loteamento político partidário. Um governo que quer fazer investimentos, aumentar os investimentos públicos, que até tem um sentido nisso, não é? Mas nós sabemos que esses investimentos públicos são pouco eficientes comparados com o investimento privado. Então, o que adianta crescer 1% de investimento público quando você retira do setor produtivo a capacidade de fazer os investimentos privados, que é o que vai acontecer se não houver controle de gastos. Então, sou absolutamente contra aumento de impostos, e especialmente nessa circunstância de um governo que quer expandir o gasto fiscal. Você quer falar? Só para complementar ainda na reforma tributária, é importante, eu concordo com tudo que ele falou, mas é importante também a necessidade da gente simplificar os procedimentos, as obrigações acessórias, né? Porque é muito penoso para o empresário, ele tem que contratar um exército de contadores para dar conta da contabilidade. Então, em resumo, aumentar a carga tributária não. Simplificar as regras tributárias, sim, é preciso. E pensar também em desonerar a folha de salários, é muito caro para o empregador. Cada R$1.000 pago para o funcionário vira 2 e é tudo tributo. Deixa eu aproveitar que estão os dois aqui para trazer um tema que é caro a vocês dois e que ele voltou para a mídia a partir da iniciativa do novo juiz da 13ª Vara, que convocou o Tacla Duran, ou aceitou a oferta de um depoimento do Tacla Duran, lá em algum processo que a gente ainda não sabe exatamente qual é, porque os processos dele haviam sido suspensos pelo Lewandowski. Descarregou? Você troca? A gente já vai encaminhando, tá? Tenta... Tá um calor, você consegue reduzir um pouco? Acho que ela está estourando. Tá. Eu vou voltar aqui. Vou fazer de novo, tá? Eu quero aproveitar a presença de vocês dois aqui para a gente tocar num tema que eu sei que é caro ao casal, né? Que a gente já é um tema requentado, mas que voltou à pauta da imprensa em função da iniciativa do juiz, do novo juiz lá da 13ª Vara, que é o Eduardo Apio, que resolveu colher o depoimento do Tacla Duran, do doleiro Tacla Duran.
que voltou a repetir acusações de corrupção, né, de venda de delação premiada através do escritório de um advogado, amigo de vocês, sócio da Rosângela, enfim. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade aqui para responder ao Eduardo Arpe, ao Tacla Duran. Você, inclusive, Moro, já entrou com pedido de suspeição dele, já cobrou, né, na verdade, que ele se declare suspeito em virtude de um pedido do Ministério Público Federal. Não, isso é patifaria, desculpe, Cláudio, essa história do Tacla Duran. Faz desde 2006, 2017 que ele tem essa história, não tem provas nenhuma do que ele fala. E, aliás, ele mesmo diz que nem sabe se estaria envolvido mesmo nessa história. Mas, assim, eu decretei a prisão dele, prisão preventiva. Aí ele fugiu, foragiu, responde lá por lavagem de dinheiro, ou foi acusado de lavagem de dinheiro de milhões, né, de reais, da Odebrecht. Primeiro ele mentiu, dizia que não fazia isso, depois foi desmentido. E a história toda não fecha, é toda uma conversa fiada. O que a gente vê, no entanto, é essa tentativa de se calar a oposição. Né? Como a gente começa a incomodar, como a gente começa a cobrar o governo, ficam criando esses factoides, como foi na época que eu, trabalhando no exterior, né, fui trabalhar na Alves Marçal e inventaram que trabalhava para o Odebrecht. Nunca trabalhei, nunca prestei serviço para o Odebrecht. Agora, o que a gente percebe por aí, quando a gente sai, conversa com as pessoas já têm muito bem sedimentado quem é honesto e quem não é, quem combate o crime e quem favorece o crime. Então é só a gente ver o que o governo do PT está fazendo, quer acabar com a lei das estatais, quer premiar as empreiteiras lá com o final das multas, não quer nenhum avanço na pauta anticorrupção. Estavam querendo lá, rebaixaram a divisão anticorrupção lá na CGU. Estava essa discussão na Petrobras que ele queria diminuir a instância de controle e a hierarquia da área de compliance, enquanto que não, a gente está sempre firme na pauta, tentando defender o que é certo para avançar. Isso, para mim, é só uma patifaria enorme. Lamento que deem ouvidos, né, a esse indivíduo, mas, enfim, a gente está absolutamente tranquilo em relação do que a gente fez, não fez no passado, e a gente sempre agiu com correção e sempre dizendo a verdade. Eu, da minha parte, igualmente. Eu só sei que esse cidadão existe pela imprensa, nunca tive nenhum tipo de relacionamento profissional, financeiro com ele. No meu escritório, igualmente, eu tenho plena ciência, 100% de certeza, os clientes que eu divulguei, os honorários que eu recebi e os trabalhos que eu prestei, e não tem nada desse cidadão que eu realmente só vejo pela imprensa. E o pessoal, às vezes, ainda compra umas histórias, né? Porque ele apresentou lá, tá vendo? Apresentou um comprovante de pagamentos honorários de um advogado. Sim. E aí, de repente, ele falou, a gente não tem nenhuma, zero relação com esse advogado, nunca tive negócio, nem sociedade, nem nada, e nem as pessoas próximas a nós. Então, assim, ficam repetindo mentiras, um pouco naquela estratégia do Goebbels, querendo colocar todo mundo na mesma vala. Agora, sim, a gente tem uma carreira e a gente tem uma história de vida que é pela honestidade, pela integridade e contra a corrupção. Enquanto muita gente nesse governo não pode dizer a mesma coisa. Vocês já tiveram a vida de vocês devassada, né? Tanto a vida política como a vida pessoal, a vida financeira. Se fosse para encontrar alguma coisa, né, já deveria ter encontrado. Não tem, né? Nada. Eu sempre fui servidor público, né, juiz, quer dizer, depois fui para a área privada. Mas, assim, é tudo declarado, tudo na conta, tal, assim como minha esposa, advogada e depois agora deputada. Também o casal. A gente foi pauta, ainda é pauta, a descoberta de um plano criminoso do PCC, que envolvia sequestro, assassinato, inclusive dos seus filhos. Né? Eu queria ouvir o que vocês sentiram quando descobriram isso, e aí a gente parte para a questão da reação a isso e a importância da CPMI do crime organizado. Rosângela, por favor, primeiro. Bom, como mãe, esposa e ali do núcleo familiar vendo tudo aquilo, é assustador. Por causa do trabalho dele, a gente já passou por períodos na vida assim, de aqui mais alerta, tem uma ameaça aqui, mas dessa envergadura, e de ver nas reportagens, olha, uma casa alugada próxima à tua casa, o clube que vocês frequentam, um esconderijo para de repente manter um cativeiro, é assustador, é perturbador. Então é uma coisa que eu não desejo para ninguém.
Medo. Medo é uma palavra que na minha vida eu procuro, não lido com ela. Eu me mantenho mais que sempre agora em extremo sinal de alerta. E serve de motivo, de válvula motivadora para que a gente consiga melhorar a legislação. O que se trata, Cláudia, aconteceu conosco, né? Não desejo para ninguém, mas a grande questão que a gente tem que ter em mente é quem põe, no português muito claro, quem coloca o seu na reta pode estar no futuro sujeito a uma retaliação. Sim. Hoje é um ex-ministro, amanhã um ex-ministro vai ser outra pessoa. Ou seja, que tipo de país a gente vai ter que o sistema, o crime organizado, amedronta juiz? Veja lá, o Bretas, que não é o caso do crime organizado, mas é o sistema, é a retaliação do sistema. Deltan, que também sofre um monte de retaliação. Sérgio, que sofreu retaliação como juiz, até na iniciativa privada ele sofreu retaliação. Então a pergunta é, vai haver juiz, promotor que enfrente corrupção ou crime organizado? É isso? Então vamos deixar o crime dominar? Se não quero acreditar que é isso que a sociedade quer. Então a gente tem obrigação de aprovar medidas que protejam essas autoridades, e não só as autoridades, mas todos que se envolvem no enfrentamento do crime organizado, perito, testemunha, os policiais têm que ter uma proteção, porque senão ninguém vai ter coragem de sair dessa zona de conforto para enfrentar o que tem que ser enfrentado. Claro. Porque com bandido a gente não negocia. Olha, isso foi muito perturbador. A gente foi informado, tomamos as providências de segurança necessárias. A Polícia Federal desmantelou essa célula e registro aqui os meus profundos agradecimentos à Polícia Federal, os policiais ali envolvidos. Agora, o que me perturbou bastante também foi a reação que a gente viu da parte do governo, tirando, né, o trabalho da Polícia Federal, as declarações desastrosas do Lula e o pessoal no entorno que começou a atacar a operação. Na sexta-feira passada, houve um ataque do secretário de comunicação à juíza do caso, que decretou as prisões de membros do crime organizado, sugerindo que havia uma armação ou coisa parecida. E é isso depois em volta, o pessoal em volta, foi na sexta-feira anterior, né? E o pessoal em volta questionando o meu próprio papel no combate ao crime organizado. E eu digo e repito, não teve Ministério da Justiça mais rigoroso contra o crime organizado do que da minha gestão. Não só de dar as condições necessárias para fazer as transferências das lideranças, que sim, o requerimento do Ministério Público, decisão da Justiça, mas nós demos as condições políticas para fazer essa transferência. Nós aprovamos a lei do confisco alargado, né, que visa permitir um amplo confisco de bens de organizações criminosas e de pessoas vinculadas ao crime organizado, que nós não tínhamos antes. Depois eu vejo em jornal gente falando que Moro não tem que descobrir que para combater o crime tem que atacar as finanças. A gente aprovou lei nesse sentido. Então as pessoas aí tentam minimizar. E qual que é a minha interpretação disso, Cláudio? Tentar minimizar o papel que a gente teve, mesmo numa situação dessa. É um discurso permeado por iniciativas, muitas vezes, de gente do governo, que desde a Lava Jato tenta jogar, né, menosprezar o nosso trabalho e criticar, e fomenta esse discurso de ódio. Por que os criminosos se sentiram à vontade para ter um plano para fazer um assassinato de um senador da República e, eventualmente, da família, da deputada? Porque eles se sentiram num ambiente confortável diante de todas essas mentiras que vêm, que a gente sabe de onde. O que te incomoda mais nesse episódio do Lula, das frases do Lula? Ele debochar, te acusar, te ofender, ou ele não condenar, não repudiar a ação criminosa? Olha, no dia que ele falou, né, do F, né, da palavra com F e tal, eu já fiquei bravo, né, que aquilo feder. Totalmente inapropriado. Mas realmente no dia que ele falou da armação, ali eu fiquei realmente furioso. Né? Tinha um convite para falar na TV, acabei aproveitando e disse para ele claramente, você não tem senso de decência para falar isso? Né? Agora, também ele tinha uma oportunidade ali, Cláudio, a partir dali, de se retratar, de se pedir desculpa, ou alguém do governo fazer isso. Mas o que a gente viu, não. Dobraram a aposta. Aqui, o secretário de comunicação, aquele grupo Prerrogativas, que na verdade, cá entre nós, é um grupo que reúne advogados, que defendem impunidade,
de corruptos, do crime de colarinho branco. E agora, pelo jeito, defende impunidade do crime organizado. Vieram também menosprezar aquilo que tinha acontecido. E depois veio aquele blog, né, 247, não sei o quê, publicando lá um artigo de um colaborador sugerindo lá assassinato meu e do Deltan. Então, assim, fiquei revoltado com tudo isso, mas teve uma coisa positiva. Todo aquele movimento do governo para buscar controlar o que as pessoas falam, mediante regulação das redes sociais, está desmascarado que o governo não é confiável, esse governo não é confiável para fazer esse trabalho. Eu sou contra violência, incitação à violência e ameaça, dentro ou fora da rede social. E acho que ter mecanismos para coibir isso é algo que pode funcionar. Agora, governo para controlar e dizer aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade nas redes sociais, esse governo mostra que não é confiável. Não acho que tenha qualquer governo que seja confiável, mas esse governo já deu mostras que não tem condições de exercer esse papel, pelo que a gente viu nas últimas 2 semanas. Porque as maiores fake news do ano vieram do presidente Lula e do governo do PT. Para encerrar, você agora é senador, vai ter oportunidade de sabatinar o próximo ministro do Supremo, o indicado a ministro do Supremo. Tem 2 nomes na reta final, o que tem mais chances aí de ser indicado é o Cristiano Zanin, que virou algoz do Lava Jato, é uma pessoa que atacou a sua reputação inúmeras vezes. Você vai se declarar suspeito para sabatinar o Zanin? Não, não é esse o caso. Meu papel aqui não é de juiz para aferir uma acusação, mas sim de fazer uma sabatina para ver se a pessoa preenche os 2 requisitos condicionais: notório saber jurídico e reputação ilibada. E 2, nós temos que nos preocupar com o quê? De ter um Supremo Tribunal Federal independente. Nesse ponto, que há um questionamento, que não é só meu, né, da eventual indicação pelo presidente de alguém do seu advogado particular, uma pessoa umbilicalmente ligada a ele. Mas também acho o seguinte, Cláudio, vamos esperar para ver se essa indicação será mesmo do Zanin ou de outra pessoa, né, antes que eu possa me posicionar de uma maneira mais clara. De todo modo, quem quer que seja indicado tem que ter uma sabatina rigorosa. E essa sabatina rigorosa é o Senado preenchendo o seu papel constitucional. Não tem nada a ver com a eventual animosidade ou eventual discordância da escolha, mas é o Senado fazendo seu papel constitucional, como tem que fazer, mesmo se fosse alguém que eventualmente você entendesse, puxa, essa é uma boa indicação. Como é que você classificaria o mandato do Ricardo Lewandowski, que acabou de anunciar a aposentadoria, em poucas palavras? Olha, eu vou não vou emitir minha opinião no momento sobre isso. Tá? Vou pedir desculpas aqui. Não, eu tenho uma avaliação, mas... É crítica? É crítica? Eu tenho uma avaliação crítica, uma pessoa respeitada, eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal, sempre me manifestei de maneira respeitável ao Supremo Tribunal Federal. Tem vários ministros em relação aos quais eu acho que tem uma bela produção jurídica. Agora eu tenho minhas divergências, né, em relação à parte dos ministros, em relação ao ministro Ricardo Lewandowski, eu tenho sim minhas grandes divergências, mas eu prefiro tratar isso em alto nível.